Gente, na semana passada eu pensei que seria a última mensagem dessa série, Nascidos e Chamados com Propósito. Mas, quando eu sentei no computador, comecei a pensar, na verdade, eu estava tão... a gente teve tanta coisa esse fim de semana e durante a semana, que eu passei a semana perguntando, Deus, e aí, o que eu vou escrever? Qual é o tema que eu vou abordar? Vou começar uma nova série. Eu já estava ficando meio angustiado e ontem já é que Deus começou a me mostrar claramente o que falar, o que ministrar. E ontem também foi um dia punk, porque teve a visita, a gente teve uma reunião com a liderança da Vibe, a liderança dos jovens, foi muito legal. Depois a visita lá no Freeway, sábado que vem, 4 horas, 16 horas, a gente tem uma outra visita. Se você puder, não deixe de estar lá com a gente, que vai ser bom demais. E aí eu sentei de novo e comecei a escrever, e eu já senti que essa não é a última. Essa é a 11ª mensagem dessa série. Nós vamos ter uma 12ª, com certeza, porque eu já percebi que já tem já uma inspiração chegando. E se você quiser um título para essa mensagem de hoje, é Entrando no Descanso, Vencendo as Armadilhas. Quando você entra no descanso, você vence as armadilhas que o diabo tenta colocar no seu caminho. E só tem um caminho para você desfrutar da bênção, da vida, do planejamento que Deus propôs para você antes da fundação do mundo. É através da graça. Não tem uma alternativa. A graça não é uma possível alternativa a outros caminhos. Talvez algumas pessoas e até pregadores pensem, não, a gente não prega essa questão da graça, porque tem outros caminhos pelos quais Deus pode conduzir você para a vida vitoriosa que Ele planejou. Mas eu digo a você que só há um caminho, e o caminho é a graça. Só tem um caminho, porque a graça não é uma doutrina, a graça é uma pessoa, a graça é Jesus. E Ele disse, eu sou o caminho, e não tem jeito de você acessar o Pai que não seja através de mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a graça não é uma alternativa, é o caminho pelo qual você vai acessar a vida abundante, a vida abençoada que Deus tem para você. Eu sei que algumas pessoas rejeitam a mensagem da graça. E há 2 extremos. Um é aquele extremo que pensa que a pregação da graça, a pessoa não estuda, não se aprofunda, não averigua para saber o que é a mensagem da graça, e ela pensa, não, a mensagem da graça aí é liberdade para pecar. Não, nunca ninguém, jamais, nenhum pregador autêntico da graça, jamais disse isso. O outro extremo é quando a pessoa entende e acredita que a graça é liberdade para pecar. E ela não consegue compreender que para toda e qualquer escolha que você faz na vida, tem consequências. Você tem liberdade para escolher o que você quiser, inclusive para pecar. Você só não tem liberdade para escolher os resultados, as consequências das suas escolhas. Por isso, você precisa de sabedoria. Se há uma coisa que a Bíblia diz que nós temos que orar para pedir a Deus, é orar para pedir por sabedoria. Por quê? Para que eu tenha sabedoria na hora de fazer as minhas escolhas e decisões, porque eu posso escolher o que eu quiser, eu só não posso escolher as consequências da escolha que eu fiz. Então eu preciso ter uma visão não só da escolha, mas das consequências da escolha, para que eu escolha com sabedoria, para que eu exerça o livre-arbítrio com sabedoria. Amém? Todo ser vivo tem um habitat natural. O habitat natural do peixe é a água. O peixe não consegue sobreviver fora d'água porque o habitat natural dele é a água. O habitat natural do pássaro é o ar. Mas o habitat natural do cristão, do crente, é o descanso. Esse é o nosso habitat natural. O crente vivendo fora do descanso o que existe é preocupação, estresse, tribulação. É o deserto. Você não foi chamado para viver no deserto. Mas tem crente que parece que tem prazer nesse tal desse deserto. E parece que não sai dele nunca. Está sempre pedindo oração, pastor, olha porque eu estou no deserto. Irmãos, olha por mim que eu estou no deserto. Quando é que você vai sair dessa desgraça desse exército? Desse exército não, desse deserto. Quando é que você vai sair desse deserto? O deserto não é o teu lugar. Mas o povo de Israel passou 40 anos vagando no deserto. Claro! Se você olhar, você vai ver por que eles passaram no deserto. Não era a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. A vontade de Deus é que eles passassem, cruzassem o deserto e entrassem na terra de Canaã. Mas por causa da incredulidade, é o que diz lá no livro de Hebreus, por causa da incredulidade, da rebeldia, o povo permaneceu 40 anos no deserto. Porque foram dar ouvidos
aos 10 espias que disseram que era impossível entrar, ao invés de se deixar influenciar por Josué e Caleb, que disseram que era perfeitamente possível entrar, não porque a terra não tivesse inimigos, mas porque Deus havia dito que eles iriam entrar. Você está entendendo que o que tem que guiar a sua fé não são as circunstâncias ou aquilo que os outros dizem, mas é aquilo que Deus prometeu? É isso que tem que guiar a sua fé e a sua vida. Não são circunstâncias, não são críticas dos outros, mas é aquilo que Deus promete. E eles passaram esses 40 anos, o deserto não era o lugar que Deus tinha escolhido para eles. O deserto foi uma consequência do pecado. A terra prometida era a terra do descanso. Ali vocês vão entrar e vocês vão desfrutar de vinhas que vocês não plantaram, vocês vão comer azeitonas e extrair azeite de oliveiras que vocês não semearam, vocês vão morar em casas que vocês não construíram. Era um lugar de descanso, era um lugar para descanso. E a terra de Canaã aponta para descanso. Esse é o lugar onde Deus é o nosso habitat natural. O descanso, o nosso habitat natural, não é uma terra de estresse, preocupação, angústia e tribulação. O nosso habitat natural é um lugar de descanso. Amém? Quando Deus criou o homem, Deus colocou o homem num jardim, que era um lugar de paz e de descanso. Era um lugar de paz e descanso para Adão. Mas o pecado conduziu o homem para um deserto. Quando o homem pecou comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, que aponta para a lei, havia 2 árvores especiais no jardim do Éden. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Deus não cercou nenhuma dessas árvores com arame farpado. O homem podia fazer a escolha de comer da árvore que ele quisesse. E Deus disse para ele: você pode comer da árvore que você quiser, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, certamente morrerá. Mas Deus não colocou um arame farpado em volta, uma cerca eletrificada. Deus apenas deu ao homem a responsabilidade de não comer daquela árvore. E você precisa de responsabilidade para desfrutar da graça. O que é responsabilidade? Responsabilidade é fruto do descanso. Responsabilidade é a habilidade de responder. Responsabilidade, a habilidade de responder ao invés da capacidade de reagir. O problema de Adão é que ele não respondeu quando Satanás veio tentá-lo para comer da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Ele reagiu. E aí ele foi lá e comeu. E ele fez isso de forma consciente. O escritor de Hebreus diz para nós que quem foi ludibriada foi a mulher. Adão não. Adão ele entrou consciente do que ele estava fazendo. E aí quando ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é a árvore que apontava para a lei, da mesma forma que a árvore da vida aponta para Jesus, aquelas árvores eram 2 árvores que existiam, não são símbolos, mas elas simbolizavam a lei e a graça. O apóstolo Paulo diz para nós que ele não teria tomado conhecimento do pecado se não fosse pela lei. Há pessoas que, quando tomam conhecimento, a árvore do conhecimento do bem e do mal, há pessoas que optam pelo bem, há pessoas que optam pelo mal. Mas a sua opção não pode ser nem pelo bem, nem pelo mal. A sua opção tem que ser pela graça. E eu preciso entender que esse lugar era um lugar de paz e descanso, mas Adão, por causa do pecado, trouxe maldição sobre a terra, e Deus disse: Adão, agora você vai ter que ser expulso desse jardim, um lugar de paz e tranquilidade, e a terra vai se tornar como um deserto para você. A terra vai produzir cardos e abrolhos, ou seja, espinhos e ervas daninhas, e agora do suor do teu rosto você vai ter que lutar para fazer a terra produzir fruto para o teu sustento. Até então, ele só tinha que tomar conta do jardim, mais nada. E o jardim dava a produção de tudo que ele necessitava. Mas agora, por causa da maldição, ele ia precisar de suor para arrancar da terra o seu sustento. Então, Adão começa a sua história num jardim e ela termina num deserto. Jesus, antes de dar início ao seu ministério de ensino e milagres, foi conduzido pelo Espírito Santo para onde? Para um deserto. E do deserto, Jesus faz uma trajetória
em direção a um jardim. E Jesus é crucificado ao lado de um jardim e sepultado em um jardim. Adão começou num jardim, foi parar no deserto. Jesus começou no deserto, mas foi parar num jardim. E é para lá que Ele quer nos conduzir. Para esse jardim, de volta para o jardim de paz e tranquilidade, aonde a história começou. Por isso, o primeiro Adão começou no jardim, terminou no deserto. O último Adão começou no deserto para nos conduzir para um jardim. Amém? Foi num jardim, o jardim do Getsemane, aonde o sacrifício da nossa redenção teve início. Ali Jesus foi atormentado pela nossa ansiedade, pela nossa preocupação. Não se iluda pensando que Jesus estava ali sofrendo e suando gotas de sangue por causa da cruz. A cruz já era algo pensado, planejado e esperado. Jesus nasceu com esse propósito, Jesus nasceu para morrer e simbolicamente Ele foi colocado tipologicamente numa manjedoura de pedra. Um lugar que lembrava uma sepultura, porque aquele bebê nasceu com um propósito, o propósito de morrer naquela cruz por mim e por você. Não apenas no nosso lugar, não apenas nos substituindo, mas morrendo por nós. Ele foi naquele lugar para morrer por nós. Jesus no Getsemane, Ele suou gotas de sangue. Não há outro registro na Bíblia anterior ao Getsemane que diga que Jesus tenha sangrado, que Jesus espetou o dedo num prego e sangrou, ou que Jesus cortou o dedo com uma faca e aí verteu sangue. Não, a Bíblia diz que no jardim do Getsemane, pela primeira vez, o sangue de Jesus extravasou. E Jesus estava sofrendo ali a minha e a sua ansiedade, a nossa preocupação, a nossa tribulação mental, emocional, estava sobre Ele, e aquelas gotas de suor na fronte de Jesus, no corpo de Jesus, pingando sobre a terra, redimindo a terra da maldição adâmica, redimindo a nossa mente de todo pensamento que é contra a palavra de Deus, levando cativo todo pensamento que se eleva acima do conhecimento de Deus, para que você e eu tenhamos uma mente livre para pensar os pensamentos de Deus. Amém? Levante uma das suas mãos e diga isso: eu posso pensar os pensamentos de Deus. Eu tenho a mente de Cristo. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Depois, Jesus foi crucificado nas proximidades de um jardim e foi sepultado num jardim que pertencia a José de Arimateia. Se você já foi a Israel, conosco ou com um outro grupo qualquer, ou se você for conosco agora em 2020 a Israel, um dos lugares que a gente visita é um lugar chamado Jardim do Sepulcro. O Jardim do Sepulcro provavelmente, é muito mais provável em termos arqueológicos que lá tenha sido o local onde Jesus foi sepultado do que aonde tradicionalmente no meio da cidade velha se diz que foi. E é incrível que nesse lugar, desse lugar, você consegue ver para o lado de fora, do jardim você vê do lado de fora, o lugar que era conhecido como Gólgota. Que hoje é um estacionamento de ônibus, é um ponto final de ônibus, tem vários ônibus ali naquele estacionamento, mas você consegue ver a pedra que tem o formato que parece que lembra uma caveira. Você não consegue ver muito bem hoje em dia, porque há alguns anos atrás houve um terremoto e muitas partes daquele monte, daquele morrinho ali, caíram. Mas quando você vê a foto original de 50, 60 anos atrás, você vê perfeitamente a imagem que lembra uma caveira. E ali do lado do jardim, Jesus foi crucificado, e no jardim Jesus foi sepultado. Ele começou no deserto, mas ele terminou num jardim. Para que nós possamos agora desfrutar das bênçãos do jardim. Maria Madalena foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. Mas é incrível que quando ela viu Jesus, ela pensou que ele era um jardineiro. Você dá uma olhada lá em João 20, a Bíblia diz que Maria Madalena chegou, olhou, viu o túmulo vazio, começou a chorar. E aí Jesus, que já estava ressuscitado, pergunta para ela: por que você está chorando? E ela olha, pensando que era o jardineiro. Ela diz: seu jardineiro, por favor, levaram o corpo aqui do meu Senhor Jesus, me diga onde está, para eu ir lá buscá-lo. E ele fala: Maria. Aí ela reconhece Jesus. Provavelmente Jesus estava de chapéu de palha, macacão, com uma pá numa mão, um mansinho na outra, cuidando do jardim. Porque ela confundiu ele com um jardineiro. Jesus quer nos conduzir para um jardim. Amém? Não para o meio de um mato, não para o meio de um deserto, mas para um jardim.
Sabe, é no jardim do descanso em Cristo que nós vamos encontrar o propósito de Deus para a nossa vida. Não é em outro lugar, é no jardim do descanso de Deus, onde você vai poder parar, sair do estresse, sair da preocupação, para ouvir a voz de Deus, quais são os planos e propósitos que Ele tem para você, para hoje, para essa semana, para o mês que vem, para o ano que vem, para o resto da sua vida. São etapas que Deus começa a te mostrar. Quando você entra no jardim do descanso. Por isso, a visão de um jardim nos acalma e tranquiliza. Quando você mora, não sei quantos de vocês aqui moram numa casa, mas quando você se muda para uma casa, a primeira providência que a dona de casa toma, que a esposa em especial toma, é ajeitar o jardim. Porque é o primeiro lugar que as visitas vêm. Não adianta você ter uma casa toda ultra decorada, mas do lado de fora é um matagal horroroso. O homem atura isso, a mulher não. Tem que ajeitar esse jardim. Se for preciso, ela mesmo mete a mão. E vai lá e dá uma ajeitada nas coisas todas. E se ela não souber fazer, ela manda o marido fazer. O marido que tem juízo obedece, vai lá e ajeita o jardim. Aleluia. E porque se você mora num apartamento, você não mora numa casa, mas a sua casa tem varanda, o seu apartamento tem uma varanda, você decora a varanda e bota lá planta, flor, porque na sua mente não racional, você tem o desejo de voltar para o jardim que Adão perdeu. No coração de todo ser humano há uma saudade inexplicável do jardim. Há um desejo de voltar ao jardim, de voltar para o jardim. Então a gente acaba decorando a nossa casa com planta, com flores. E ainda que você não tenha varanda, você espalha plantas e flores. E ainda que você seja alérgico a flores, você bota um quadro cheio de flores. Porque você quer criar um ambiente que te lembre de um lindo e tranquilizador jardim. Por isso a gente precisa sempre sair dos ambientes artificiais e voltar para um lugar que nos lembre um jardim para descansar, para meditar, para refletir, para pensar, para repensar a vida, reabastecer a nossa mente com pensamentos criativos e dinâmicos que nos enchem de alegria e de paz. Cara, o sujeito que trabalha com criatividade, que é um compositor, por exemplo, dificilmente ele compõe no meio da Avenida Brasil. Ele procura um lugar retirado, onde exista paz e tranquilidade, para que comecem a fluir os pensamentos criativos, para que você comece a ter uma visão mais ampliada, de um horizonte mais amplo daquilo que Deus quer para a sua vida. Ninguém que tira férias, você conhece uma pessoa diz, estou saindo de férias, você pergunta assim, para onde você vai viajar nas férias? Vou viajar. Para onde você vai? Eu aluguei um apartamento no centro de São Paulo, na avenida mais barulhenta, mais poluída, fumaça, e passa caminhão, e ambulância, de madrugada, 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, que delícia, polícia, tiroteio, é para lá que eu vou. Ninguém tira férias num lugar assim. O camarada tira férias para onde ele quer ir. Ele quer ir para Teresópolis, para Petrópolis, para Itaipava, para um lugar onde ele possa curtir natureza, sossego, ar puro, passarinho cantando, planta, flor, para ele ter um tempo para parar, respirar, meditar e reabastecer a sua mente com pensamentos criativos, pensamentos de paz, de alegria. Amém? Se você deseja viver os planos e os propósitos de Deus, você precisa tratar a sua vida como se a sua vida fosse um jardim e você fosse o jardineiro que cuida desse jardim. Faça essa analogia entre a sua vida e um jardim. Aliás, a Bíblia diz isso, lá no livro de Provérbios e também em Eclesiastes, em outros lugares da Bíblia, diz que a nossa vida, a igreja do Senhor Jesus, é como um jardim regado. Como um jardim regado. Ele não está falando do prédio, que tem um jardim na frente, porque a igreja não é o prédio, a igreja não são os tijolos, a igreja somos nós. Ele está dizendo que a nossa vida é como um jardim, e um jardim, para permanecer belo, ele precisa de cuidado. E todo bom jardineiro, ele planta lindas flores, lindas plantas, boas sementes, mas ele também cuida de arrancar todas as ervas daninhas. Porque se ele deixa, ainda que ele plante flores, ainda que ele plante
lindas plantas, boas sementes. Se ele não arrancar as ervas daninhas, quando ele vai ver, aquilo começa como um brotinho, daqui a pouco está engolindo as plantas, engolindo as flores, e aquilo vira um matagal. Então, todo jardineiro, você como um jardineiro da sua vida, encarando a sua vida como um jardim, precisa tomar providência de eliminar e arrancar toda erva daninha que queira estragar o seu jardim. Que queira estragar o jardim da sua vida. Eu enumerei aqui cinco ervas daninhas que o diabo tenta plantar no seu jardim todo santo dia. Talvez em alguns de vocês, algumas dessas ervas daninhas já viraram uma árvore frondosa. Você precisa pegar o machado da palavra, agora você vai cair. Hoje é o dia de arrancar. Se está ainda em broto, se já tem alguma flores e frutos, se já virou uma árvore, arranca essa erva daninha daí. A primeira delas é o espírito de crítica. Sabe aquela pessoa que critica tudo? E que quando critica ainda tem a ousadia de dizer é uma crítica construtiva. A pessoa está te arrasando, te criticando, dizendo que é crítica construtiva. Espírito de crítica. A pessoa critica tudo. Entenda só uma coisa, há muito crente. O crente, eu vou te contar uma coisa. Ele devia ser transformado para melhor, mas tem crente que quando se converte é transformado para pior, porque ao invés de ser transformado pela graça na imagem de Jesus, ele é transformado pela igreja na imagem da igreja. Eu não quero nem dizer do pastor, que é para não pichar ninguém. Mas entenda só o seguinte, há pessoas que na igreja criticam tudo. Criticam tudo. Olha lá, já tem uma lâmpada queimada. Ninguém tem uma providência. Peraí. Se você viu a lâmpada queimada, tome você a providência. Compra a lâmpada, pega uma escada e troca a lâmpada. Você está entendendo que quando você vê um problema, quando Deus te mostra um problema, não é para você criticar, é para você fazer parte da solução? O problema é que a maioria das pessoas não se envolve para ser parte da solução. E fica criticando de fora. Criticar de fora é fácil. Difícil é fazer parte da solução. Se tornar parte da solução. Amém, gente? E quando eu falo de espírito, eu não estou falando necessariamente de uma entidade. Mas também estou. Por que eu não estou falando necessariamente de uma entidade? Porque um crente não pode jamais ficar endemoniado. Um crente nascido de novo não pode ser possesso de espírito maligno. Ah, pastor, mas eu já fui numa igreja que o pastor disse que pode. Bom, se ele pode, é problema dele. Aqui não pode. Por quê? Porque se você nasceu de novo, você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo não vai dividir espaço com o demônio. Mas um demônio pode vir para te oprimir de fora. Ele não pode entrar, não pode fazer parte em você, mas ele pode te oprimir de fora. E as pessoas, muitas vezes, elas são oprimidas por esses espíritos. Você é uma nova criatura e você tem que andar com o caráter de Cristo. E entender que esse espírito de crítica, ele é prejudicial, é uma erva daninha que tem que ser arrancada. Amém? Segundo é o espírito de comparação. Pessoa que vive se comparando com os outros. Você se comparando com os outros vai gerar duas coisas, das duas uma. Ou você se compara com gente que você acha que é melhor que você e você se acha inferior, ou você se compara com gente que você acha que é inferior a você e você se sente superior. E geralmente quem tem esse espírito de comparação busca não as pessoas que ela pensa que são superiores a ela. Ela busca para se comparar as pessoas que ela pensa que são inferiores, porque aí ela fica por cima da carne seca. Mas entenda só uma coisa, não dá para você se comparar com ninguém porque você é único. Não tem um outro você. Só tem você. Você é só você. Irmãos gêmeos, gêmeos idênticos, têm digitais diferentes. Você pode olhar e não saber quem é o João, quem é o Paulo. Os dois, um é a cara do outro. Gêmeos idênticos. Mas ainda assim, se você pegar as digitais, são diferentes. Porque cada um é cada um. Você é único, não dá para você se comparar com ninguém. Você tem que entender que ainda que você tenha defeitos e limitações, você é uma pessoa ultra, mega especial. Deus te ama
com a sua individualidade. Deus não comparou você com ninguém. Ele te amou do jeito que você é. Amém? Talvez o que você não goste é ver em você as ervas daninhas que estão sendo apresentadas aqui. Então arranca fora e começa a se aceitar. O que é um espírito de comparação? Uma pessoa que não se aceita. É uma pessoa que está se comparando com outros. A outra é mais bonita, eu sou muito feia. Não, peraí, eu já vi meninas lindas se achando horrorosas. Por quê? Porque ficam se comparando. Você não pode se comparar com ninguém, você é única. Você é única. Uma outra erva daninha é o espírito de reclamação, de murmuração. Esse aí eu vou te contar uma coisa. Pessoa que vive reclamando, reclama de tudo, e até onde não tem motivo para reclamar, ela reclama. Sabe aquele tipo de pessoa que sempre arruma uma coisinha para reclamar? Conhece alguém assim? Pastor, sou eu mesmo. Não precisa se acusar. Cara, você faz um dia lindo, sol pra caramba, aí você, cara, que dia lindo, céu de brigadeiro, não tem uma nuvem, que sol maravilhoso. Mas sol demais dá câncer. Vou te contar. Aí começa a chover. Pô, graças a Deus choveu, estava um calor danado, agora vai dar uma refrescada. Mas pode vir enchente. Caramba, reclama de tudo. Reclama de tudo. Não é possível. Tem gente que tem esse hábito de murmurar, de ficar reclamando de tudo. E uma outra erva daninha é o espírito de competição. Eu tenho que provar que eu sou melhor. Você não tem que provar nada para ninguém. Nem para Deus você tem que provar nada. Sabe, já houve um tempo em que Deus falou comigo isso. Você não tem que provar nada para ninguém. Você não tem que ficar competindo para tentar provar para ninguém que você é um melhor músico, um melhor pastor, um melhor pregador, um melhor isso, um melhor aquilo. Você é único, então não fica tentando competir com ninguém. Eu não estou falando de competição a nível esportivo. Estou falando desse espírito de competição que a pessoa fica se comparando com o outro e tentando suplantar, tentando ser melhor. Não porque ela queira se aproximar mais do plano e do propósito que Jesus tem para a vida dela, mas porque ela quer ser melhor do que o outro. Esquece isso. Esquece esse espírito de competição. E uma quinta erva daninha é o espírito de contenda. Que a pessoa anda trazendo aquilo para dentro da igreja, para dentro da sua casa. A pessoa vive de briga, vive de implicância, vive de contenda com todo mundo, no trabalho, em casa, na família, na igreja. Esse espírito é um espírito diabólico do inferno. Que você tem que se livrar dessa erva daninha, porque isso aí vai estragar com o jardim da sua vida. Amém, gente? Lá em Efésios capítulo 6, versículo 11 ao 18, diz assim: vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Sabe, eu não sei por que cargas d'água, mas isso ficou na minha memória. Quando eu era criança, eu assisti num programa de televisão e foram entrevistar o Hélio Gracie, o patriarca da família Gracie, que espalhou pelo mundo aí o Brazilian Jiu-Jitsu. E ele vestido de kimono e tudo, eu lembro direitinho, ele vestido de kimono, e ele quis demonstrar uma coisa para as pessoas, dizendo o seguinte: olha, eu vou ficar aqui todo tensionado, e você pode vir aqui e me empurrar para ver o que acontece. E ele, todo tensionado, e veio deu um empurrão, ele foi deslocado do lugar. Aí ele voltou, se posicionou, deu aquela respirada, empurra de novo. Veio parecia uma pedra. Veio 2, veio 3. 3 pessoas empurrando, não conseguiam empurrar, não conseguiam deslocar o velhinho, parado ali. Ou seja, quando você está tensionado, preocupado, ansioso, é quando o diabo consegue deslocar você do teu lugar de descanso. Mas quando você descansa em Cristo, quando você confia nele e entra no descanso, ainda que ele te empurre, ele não vai conseguir empurrar você para te deslocar do lugar de descanso, do lugar de confiança. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça, tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar
todos, não alguns, mas todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Paulo fala aqui agora da armadura do Espírito, e cada parte dessa armadura aponta para princípios, conceitos da nova aliança. Nada nessa armadura tem a ver com a antiga aliança, porque nós não somos gente da antiga aliança, nós somos gente da nova. Não da nova igreja também, da nova aliança. Amém? Todos os princípios aqui, simbolizados nessa armadura, apontam para a nova aliança. E por que Paulo fala sobre cada um desses elementos, dizendo que nós precisamos abraçar, vestir, nos revestir? Porque se você tiver conceitos errados a respeito de qualquer uma dessas verdades, é exatamente nessa área de fraqueza que o inimigo vai te atacar. Quando você mistura antiga com nova aliança, dá uma zebra danada, e você começa a se fundamentar, a se firmar em princípios que não são os princípios da armadura de Deus. E é justamente nessa fraqueza onde o diabo vai investir. Se você olhar, por exemplo, uma luta de MMA, uma luta de Ultimate Fighter, UFC, os adversários procuram estudar um ao outro para descobrir qual é a área de fraqueza. E se ele fica sabendo que durante os treinos aquele adversário teve um problema qualquer nas costelas do lado direito, ou que ele teve um joelho machucado, adivinha aonde que o cara vai socar, aonde o cara vai chutar? É naquela área que ele sabe que tem uma brecha, que tem uma fraqueza, e ele vai investir naquela área, porque ele vai conseguir enfraquecer o seu adversário, e com isso ele vai vencer com mais facilidade. E quando você tem algum tipo de pensamento errado, de conhecimento ou de conceito errado relacionado a esses princípios da nova aliança, é aonde o diabo vai investir para te atacar. E quando você começa a olhar a armadura, o primeiro elemento que ele apresenta é o cinto da verdade. Cingi-vos com a verdade. Quem é nascido de novo só nasceu de novo por uma razão, porque encontrou a verdade em Cristo. E esse cinto da verdade não é para você, para manter as suas calças na cintura. Ele é muito mais semelhante a um cinto de utilidade do Batman. Porque toda essa armadura que Paulo descreve era a armadura do soldado romano. E o soldado romano não usava nenhuma calça que precisasse de um cinto para segurar. O cinto do soldado romano era para que ele colocasse a sua espada. Ele tinha também uma pequena adaga, uma faca menor que ele também colocava no cinto. Se ele tivesse alguma outra coisa para carregar, como um cantil ou um saco com alimento, alguma coisa, ele pendurava no seu cinto. E no cinto, esse cinto é o cinto da verdade. Infelizmente, em muitas igrejas, as pessoas, em vez do cinto da verdade, estão usando o cinto muito. Sinto muito, mas não dá. Sinto muito, mas não consigo. Sinto muito, mas para mim deu ruim. Mas você tem que se cingir com o cinto da verdade. Com o cinto da verdade, porque a verdade é o que nos liberta. Jesus não disse isso para pessoas do mundo. Ele disse isso para pessoas religiosas. Gente que conhecia a lei de cor e salteado. Vocês vão conhecer a verdade, e a verdade é que vos libertará. Então nós precisamos da verdade da palavra. O segundo elemento que ele apresenta é a couraça da justiça. Essa couraça ela era formada de couro. Couraça eram várias camadas de couro coladas que formavam uma camada espessa que ele colocava sobre o peito, sobre o abdômen, sobre o tronco, para proteger contra flechas do inimigo. Então, se aquela flecha viesse e pegasse no tronco ou no abdômen, a couraça segurava. Se passasse por outras barreiras, a couraça pelo menos ainda dava uma certa proteção. Você vê nos filmes, né, da Roma Antiga, dos gladiadores, soldados romanos, filmes da época de Jesus, você vê o cara usando aquela couraça. Os oficiais mais elevados usavam aquilo de metal, mas os soldados usavam de couro mesmo, né, que tem aquela formação, aquele desenho, né, de um peitoral musculoso, aquele abdômen tanquinho. Quando o cara tira, é aquele barrigão, pum, cai. Aí o cara bota de novo, um abdômen tanquinho, tudo desenhado. Aquela couraça era para proteger órgãos vitais.
E você precisa se lembrar que em Cristo você foi justificado. Se você foi justificado, você se tornou justiça de Deus. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso em Cristo. Eu sou justiça de Deus. Eu fui justificado, eu sou uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, tudo se fez novo, eu agora sou justiça de Deus. Aleluia! É essa consciência que vai proteger os seus órgãos vitais, espirituais. É essa consciência da justiça que vai proteger o seu peito e ventre espirituais. Não é a consciência do pecado. Infelizmente, em muitas igrejas, o que se nutre ainda é a consciência do pecado. Hoje eu vou pregar sobre o pecado. Você nunca me ouviu aqui nessa igreja pregando sobre o pecado. Por quê? Porque o que a gente precisa não é mais consciência do pecado, é mais consciência da justiça, de quem nós somos em Cristo. Quanto mais consciência da justiça eu tenho, menos risco de pecar. Quanto mais consciência do pecado eu tenho, mais chances de cair nas armadilhas do diabo. E eu preciso de consciência da justiça. E essa consciência é essa couraça. E o problema é que quando a gente pensa ou fala, eu já vi muitos pregadores pregando sobre a armadura do Espírito, falando sobre a couraça e sempre focando na proteção do coração. Mas é preciso que a gente se lembre que essa couraça, ela protegia tanto o peito quanto o abdômen. E quando você fala de abdômen, é no abdômen que estão a grande maioria dos órgãos relacionados com digestão, relacionados com aquilo que você come. Caramba, então a armadura, a couraça da justiça não é só para proteger o seu coração, é para proteger também a digestão daquilo que você come. E quando o diabo, entenda só o seguinte, o diabo, ele quer justamente que você tenha a alimentação errada. Jesus, quando ele foi levado para o deserto, Jesus passou 40 dias jejuando, não foi isso? Depois de 40 dias no deserto, qual foi a primeira tentação que o diabo fez a Jesus? Se você é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pão. Transforme essas pedras em alimento. Na Bíblia, sempre, pedra é um símbolo que aponta para a lei, porque a lei foi escrita em tábuas de pedra. O que o diabo está fazendo para Jesus? Transforme a lei no seu alimento diário. Pão é símbolo de alimento diário. E transforme a pedra da lei no seu alimento diário. Eu assisti um documentário uma vez na televisão, num desses canais, não sei da onde aí, mas eu vi um documentário que mostrou, é um documentário que falava sobre perversão alimentar. Gente que desenvolve certos gostos por coisas estranhas. E talvez algumas mulheres aqui já tenham experimentado isso, porque tem muita mulher que na gravidez desenvolve um apetite por coisas, às vezes, diferentes e estranhas, né? Tem alguma mulher que passou por isso? Não. Os médicos nem sabem de onde isso vem. Alguns acham que é uma coisa psicológica. Mas, hoje de manhã, quando eu perguntei, a Maressa, filha do Bené, ela falou, pastor, na época que eu estava grávida, eu fiquei assim, doida para comer, eu queria comer miojo. Aí eu falei para o Marcelo, o marido dela, Marcelo, bem-aventurado és tu. Porque miojo você encontra em qualquer esquina. O problema é quando a mulher diz assim, estou com vontade de comer mangaba. Mangaba, tu tem que pegar um avião para ir à Amazônia, para arrumar um treco desse, porque não tem por perto. E a mulher insiste, mas eu quero mangaba, senão a criança vai nascer com cara de mangaba. Você não quer um filho com cara de mangaba. Então você corre atrás para comprar a mangaba. A Kelly me falou no primeiro culto, que quando ela estava grávida, quando chovia, subia aquele cheiro de terra, ela ficava doida para comer terra. Meu Deus do céu! E tem uma coisa interessante, tem algumas mulheres que quando estão grávidas, desenvolvem uma perversão alimentar. Quer dizer, não chega a ser uma perversão alimentar, é só uma vontade, a maioria não chega a cumprir o desejo. Vontade de comer telha. Cara, quando eu vejo uma telha, chega a salivar. Olha para uma telha, para um tijolo, vontade de roer o tijolo. E nesse documentário mostrou a história de uma mulher
lá nos Estados Unidos, que andava pelas ruas, junto com a filha ajudando a ela a catar pedra, que ela comia pedra. Então ela já sabia, por que ela ficava procurando? Porque tinha que procurar o tipo de pedra certo que desse para comer. Porque tem que ser uma pedra mais macia, porosa, que dê para... Porque certas pedras, não, essa aqui não dá para comer, já jogava fora, porque sabia que era muito dura. Qual era o estado daquela mulher? Uma mulher relativamente gorda, porque o estágio inicial da desnutrição não é a magreza, é um inchaço. Uma pessoa relativamente gorda, o cabelo parecendo uma palha, olheiras, o olho lá no fundo, pálida, igual um papel. Por quê? Porque ela se alimentava de quê? Pedra. E quando você se alimenta de pedra, esse é o problema de muitas igrejas. É dar o alimento para as pessoas que não é pão, é pedra. E pedra provoca desnutrição e fatalmente, depois de algum tempo, morte. Vai conduzir para a morte. Sabe, você já foi em alguma padaria que você viu um doce, uma bandeja com aqueles doces maravilhosos? Você falou, é esse que eu quero. Tem aquele morango vermelho como você nunca viu, aquele creme amarelinho assim, aquelas camadas. Você pede, eu quero esse, aí a pessoa dá, não, esse aqui é de plástico. É só para fazer a propaganda. Isso aqui é só para chamar o cliente, né? Mas você fica maluco com aquele doce. Se você comer aquilo, não dá prazer, não nutre. Por quê? Porque é cera, é plástico, não é comida para valer. E o diabo quer que você se alimente da pedra da lei. Ele não quer que você se alimente do pão da graça. Por isso, quando o diabo propôs a Jesus, transforma essas pedras em pão, transforma a lei no teu alimento diário. A resposta de Jesus foi, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Está na cara que nem o diabo nem Jesus estavam falando de comida, pão, feito na padaria, mas falando do alimento espiritual. Por isso é lógico que essa sugestão do diabo não foi transformar pedras em pão saindo do forno, mas transformar a lei em alimento diário. E Jesus disse, não, o meu alimento é a palavra que vem da boca de Deus. Amém? Em terceiro lugar, outro elemento da armadura, tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Tenham os pés preparados com o evangelho da paz. Essa palavra preparação no original em grego, literalmente significa fundamento. O evangelho da paz é o fundamento sobre o qual a gente precisa se firmar. É onde a gente precisa calçar os nossos pés com o evangelho da paz. O evangelho da paz, lá no Salmo 89, no versículo 14, diz assim, justiça e direito, e essa palavra direito no hebraico significa integridade. Justiça e integridade são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Quando eu vejo isso aqui, eu começo a entender que o evangelho da paz equivale ao evangelho, a boa notícia, que está embasada na justiça, na retidão, na verdade e na graça do nosso Deus. Isso é boa nova. Isso é boa notícia. A boa notícia não é que você é um pobre, miserável pecador, porém salvo pela graça. A boa notícia é, você foi um pobre, miserável pecador, mas você nasceu de novo em Cristo, você é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, o seu destino agora é um destino abençoado, brilhante, você vai chegar no céu e antes do céu você vai viver uma vida abençoada, porque Deus te transformou de água em vinho, te transformou de pecador em santo, te transformou de lama em justiça de Deus. Alguém diga glória a Deus aí por isso. Aleluia. Quando eu me firmo nessa base, eu fico que nem o Hélio Gracie, inabalável. Pode empurrar, pode vir e tal. Eu estou tranquilo, eu estou descansando. O peso da gravidade me segura, a gravidade da força de Jesus me segura e me torna inabalável. Aleluia. O outro elemento, o quarto elemento da armadura, o escudo da fé. E em algumas versões, eu não sei porquê, tem uma palavra que aparece no início do versículo 16, que não é traduzida nem no português, nem no inglês, que é a palavra dea, e significa acima de tudo. Antes de tudo, segurem sempre o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar, não alguns, não a maioria, mas
todos os dardos inflamados do maligno. Todos os dardos inflamados do maligno. Todos eles você vai poder apagar com o escudo da fé. Esse escudo não é escudo tipo Capitão América. Esse escudo, o escudo do soldado romano, era um escudo retangular que ia da cabeça aos pés do soldado. O inimigo podia mandar uma flechada, o camarada se escondia ali atrás do escudo, pegava no escudo. Se ele tivesse distraído, ainda tinha a couraça para proteger. O escudo da fé, quando eu me firmo na fé em Jesus, a minha fé não é fé na minha fé. A minha fé é fé em Jesus. E quando eu me firmo na fé em Jesus, eu estou me escondendo atrás de um escudo que vai me proteger contra todos os dardos inflamados do maligno. O quinto elemento, o capacete da salvação. Uma mente protegida pelo evangelho da paz, pela verdade da palavra, do evangelho genuíno, que me mostra quem eu sou em Cristo, que me traz a boa notícia de que eu fui salvo, e agora eu sei que sou salvo. O sexto elemento, a espada do Espírito, que o próprio autor explica que é a palavra de Deus. Sabe, o autor de Hebreus diz que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, afiada ao ponto de dividir, de discernir espírito e alma, osso e medula. Dividir espírito e alma, separar espírito e alma é difícil demais. É tão difícil que alguns pensam que espírito e alma é a mesma coisa. Nós precisamos salvar as almas, quando na verdade, que precisam ser salvos são os espíritos, porque o ser humano é um espírito que possui uma alma. Mas de separar essa alma, porque a alma é a psique, é o centro da vontade, do intelecto, das emoções, dos sentimentos, está tudo na alma. Mas separar uma coisa da outra é muito difícil. Na verdade, quando a pessoa morre, a alma vai junto com o espírito. O espírito, que é a porção eterna, a alma vai junto. Ou seja, ninguém que estiver no inferno não vai saber por que está no inferno, assim como quem está no céu não sabe por que está no céu. O jeito que você vai chegar no inferno não vai olhar e falar assim: por que tanto fogo? Quem tacou fogo neste lugar? Quem sou eu? Por que estou aqui? Por que tamanho calor? Quem me explicará? Da mesma forma que você não vai chegar no céu e vai olhar e dizer: que lindo, aquela nuvem, eis que vejo um anjinho tocando harpa, por que estou aqui? Quem és tu? Qual o teu nome? Pedro, muito prazer, pode me explicar quem sou eu? O que faço aqui? Dá uma olhada na história do rico e do Lázaro, e tanto um quanto o outro sabiam quem eles eram. O rico identificou quem era Abraão. Ele se lembrou que ele tinha irmãos aqui nesse mundo. Ele olhou e reconheceu quem era Lázaro e disse: Abraão, manda aí o Lázaro, dá uma chegada lá em cima para avisar os meus irmãos. E Lázaro disse uma coisa, Abraão respondeu uma coisa: ainda que ressuscite alguém dentre os mortos, eles não crerão. E Jesus ressuscitou dentre os mortos e eles não creram. Aquela história mostra que o entendimento, a lembrança de que eles tinham vivido aqui nesse mundo estava junto, porque só a palavra discerne, separa alma e espírito, e a palavra discerne, separa osso e medula. Por que a palavra de Deus diz isso? Por que a Bíblia diz isso? Porque osso aponta para a lei, medula aponta para a graça. Por que eu sei disso? Porque osso você não come, mas medula você come. Quem é que gosta de mocotó? O que é mocotó? É a medula, é o tutano do osso do boi. Pastor, eu não sabia, agora o senhor falou, agora me deu até um nojo aqui. Me deu uma ânsia aqui agora, pastor, eu não sabia que era isso. Eu comia tão feliz, por que o senhor foi revelar isso? Ninguém faz sopa de osso, mas faz um preparado com mocotó. Por quê? Porque o osso é composto, na sua maioria, de material inerte. Medula é onde é produzido sangue, e no sangue está a vida.
Na medula óssea é onde são produzidas as células vermelhas e brancas. As células vermelhas produzem, ou melhor, trazem e transportam oxigênio para as outras células do corpo, e as células brancas defendem o seu organismo contra bactérias e vírus invasores. Na medula é produzida a vida, no osso não é produzida a vida. Por isso o osso fala de lei. A lei é dura como o osso, mas a graça, ela alimenta como o tutano e produz vida como a medula. Por isso a palavra, e o apóstolo Paulo, ele falando para Timóteo, escrevendo para Timóteo, ele diz: Timóteo, procura apresentar-te a Deus como um obreiro que maneja bem a palavra da verdade. O que Paulo estava dizendo isso? Para alguém que já era um pregador, alguém que sabe discernir e separar lei para um lado, graça para o outro. E o que eu preciso ministrar para o povo não é osso, é tutano. É graça que produz vida, que alimenta, que fortalece. Amém? O sexto elemento, oração, ou melhor, sétimo elemento, oração no Espírito. Esse elemento ninguém conta. Mas 6 é um número, Deus nunca para no 6, porque 6 é o número do homem. Deus sempre vai ao 7, que é o número da perfeição. Há um sétimo elemento nessa armadura, que é a oração no Espírito. Você precisa orar em línguas todo santo dia. Ah, pastor, mas eu não sou batizado com o Espírito Santo. Trata de ser. Ah, mas eu não consigo falar em língua. Consegue. Você consegue falar? Falar. Quem tem esta habilidade sobrenatural de falar? Aleluia. Se você tem esta habilidade sobrenatural de falar, e alguns falam até demais, então você tem a habilidade para falar em línguas. Ah, mas eu não consigo. Por isso que você não consegue, porque você diz que não consegue. Você botou um bloqueio mental. Eu não consigo. O que você mentaliza que não consegue, você não consegue. Quem é que está acompanhando os Jogos Pan-Americanos? Pouca gente, eu estou lá. Todo dia eu estou dando uma olhada lá. E uma das coisas que... Acaba hoje. Uma das coisas que eu estava vendo antes de ontem, no atletismo, salto em altura. Já viu o camarada quando vai fazer salto em altura? Salto triplo. Já viu como é que o cara fica? O camarada para, ele está lá atrás. A vara que ele vai pular está lá na frente. Aí ele fica aqui assim, ó. E toda vez que ele vai pular, ele repete o mesmo ritual. O que ele está fazendo ali? Ele está vendo na sua mente o salto que ele vai dar. Ele está se vendo passando por cima daquela vara. Ele está se vendo dando aquele salto em distância, ou aquele salto triplo, ultrapassando a barreira do recorde mundial. É isso que ele está vendo na sua mente. Ele está preparando para não dar aquele salto de qualquer maneira. Então ele começa a pensar antes para fazer como ele viu na sua mente, como ele imaginou. E a verdade é que a oração no Espírito, você pode orar sim. Não é uma questão de eu não consigo, a questão é eu creio. Ah, pastor, eu não consigo. Para de dizer eu não consigo e começa a dizer eu creio. E você vai ser batizado, se for o caso, ainda hoje. Aqui dentro ou em casa, se prepara. Você pode estar no restaurante depois do culto. O culto foi uma benção, estou comendo uma pizza, no meio da pizza, ô, bralabaxi, ô, o que foi aqui? Não, eu ouvi você falar, você falou, pizza de abacaxi, não foi rabaxalabaxi. Outra coisa. Era a língua mesmo. Desmistifica essa história. O crente tornou essa coisa uma coisa meio macumbada. Para com esse negócio, desmistifica isso. Desmistifica isso. Simplesmente abra a boca pela fé, creia, abra a boca e fala. Só isso. E faça isso todo santo dia. Sabe, eu preciso me firmar nesses princípios ilustrados na armadura do Espírito para entrar no descanso do jardim de paz, do jardim de cura, do jardim de prosperidade e vida abundante que Jesus já conquistou para mim e para você na cruz do Calvário. Nada está por conquistar, tudo já foi conquistado. Você não ora para pedir perdão, você ora para se conscientizar do perdão que já foi dado. Você não ora para pedir prosperidade, você ora para se conscientizar da prosperidade que Jesus já conquistou e já deu para você. Porque tudo já foi consumado na cruz do Calvário. Amém? Eu não estou implorando a Deus pelo perdão, eu estou me conscientizando do perdão que já me foi dado há 2000 anos atrás. Amém? O Evangelho da Paz me traz o descanso da salvação.
É o evangelho da paz que me traz o descanso da salvação. E quando a partir disso, eu não temo mais o diabo, o inferno, os demônios, porque eu sei que eu sou salvo. Eu sei porque sei que toda a autoridade foi dada a Jesus e Ele passou essa autoridade para nós que somos a igreja. Então eu não tenho mais medo do diabo. Ah, pastor, mas não é bem assim. A gente vem andando às vezes nas ruas, e de repente no centro da cidade, passa, e quando você sente aquele cheiro, você olha para o lado, tem uma casa vendendo aqueles produtos, que tem na frente um Exu deste tamanho, vestido todo de vermelho, com cartola, tridente na mão, aquilo dá uma dor de cabeça, a gente passa mal. Quem tem que passar mal é o diabo, não é você. O capeta que tem que estremecer, está passando aqui na frente, um crente, ai, sai, vai logo, vai, sai crente, em nome de Jesus. Não, o diabo não vai dizer em nome de Jesus. Você tem que se firmar nessas verdades. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Quando eu sei que sou salvo, eu sei que Deus é por mim e nada pode me tirar das mãos de Deus. Nada, absolutamente nada. João 6,37, todo aquele que o Pai me dá, palavras de Jesus, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. De modo algum eu lançarei fora. Quando eu entro no descanso, eu paro de lutar contra o pecado, porque agora eu me considero morto para o pecado. O conselho que o apóstolo Paulo dá para nós é: assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, porém vivos para Deus. Mas tem gente que parece que está morto para Deus e vive para o pecado. E fica pensando no pecado, focando no pecado. Esquece de lutar contra o pecado e se considere morto para o pecado. Já foi a um velório alguma vez? Já foi alguma vez? Todo mundo já foi. Já viu alguém entrar num velório para xingar o morto e o morto levantar? O quê? Ah, não leva desaforo para a sepultura. Já imaginou isso? O camarada pode entrar no velório, olhar para o morto e dizer: você não vale nada. E o morto está lá, ó. Cachorro safado! Sua mãe! Nem mamãe, mexeu com mamãe. Ah, não, mas o morto não reage. Por quê? Porque ele está morto. Quando você entende isso, você entra no descanso. Não é isso que a gente diz a respeito do morto? Finalmente descansou. Pois é. Essa foi boa. Gabriel, pode falar, essa foi boa. Essa foi das suas, hein? Cara, entra no descanso. Para de lutar. A gente fica tentando lutar contra o diabo, lutar contra o pecado. Olha só como é que é a coisa. O Igor, vem cá, nós chegar aqui. Sobe aqui rapidinho. Eu gosto do cara por causa disso. Olha só, o cara deu uma subida ali. Pá, pela graça. Tem gente que parece que está lutando judô com o diabo, né? Como é que o pessoal luta judô? Eu seguro aqui no kimono do cara, o cara segura aqui no meu, e a gente fica tentando um derrubar o outro, né? E o cara está aqui, eu, o crente, e o diabo ali. Eu não vou derrubar, não. E o cara... E você briga tanto que você cansa, e quando você vai ver, você está brigando agora, daqui a pouco você está dançando uma valsa com o diabo. Você não tem que ficar lutando contra o pecado. Você tem que se considerar morto para o pecado. Morto para o pecado. Vivo para Deus. Vivo para Jesus. Aleluia. Quando eu entro no descanso, eu me desperto para a consciência de que eu sou um filho amado. É mais do que apenas pensar: eu sou um filho. Jesus, antes de ir para o deserto, todo mundo ouviu. Jesus ouviu uma voz que veio do céu dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O diabo, 40 dias depois, disse para Jesus: se você é o filho de Deus, esqueceu da vírgula. O filho amado de Deus. Essa foi a última palavra que Jesus ouviu da boca de Deus.
eis aí o meu filho amado. E nessa palavra, Jesus se alimentou dela, se firmou nela e se recusou a se alimentar da palavra da lei, que ia dizer para ele que ele era insuficiente, incapaz, impossibilitado. Mas aquela palavra alimentou Jesus. Eu sei que eu sou um filho amado. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso? Eu sei que eu sou um filho ou uma filha amada, amado. Aleluia! João 17, 22 a 23. Qual é a medida com a qual Deus te ama? Jesus diz assim: eu lhes transmiti a glória que me deste para que estejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que eles sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Qual é a medida que Deus te ama? A mesma medida com a qual Ele ama o Filho Jesus. Deus não te ama menos ou um pouco menos porque você é um outro tipo de filho. Não, você é equiparado como filho, é equiparado ao Filho Jesus. E Ele te ama na mesma medida. Aleluia! É a partir daqui que eu posso desfrutar do descanso, que eu posso desfrutar com liberdade e com prazer dos planos e propósitos de Deus e viver o melhor que o Pai planejou para mim. É a partir daqui, do descanso. O diabo quer te conduzir para a tribulação, para a preocupação, para a ansiedade. Em outras palavras, ele quer te conduzir de volta para o deserto. Não volte para o deserto, o teu lugar é o jardim. O teu lugar é no jardim. Dias do céu na terra. Deus planejou para você viver dias do céu na terra. Há uma oração que é um modelo, não é uma oração que é para você repetir, é um modelo de oração. E não é para você repetir, por quê? Porque não é uma oração que Jesus ensinou para ser feita em nome de Jesus. Ela não termina dizendo em nome de Jesus. E a oração que tem resposta na nova aliança é uma oração feita em nome de Jesus. Mas Ele ensinou para você o seguinte: Pai, seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como no céu. Ou seja, que nós vivamos aqui na terra dias do céu. Amém. Dias do céu na terra. Eu vou pregar uma mensagem com esse título: Dias do céu na terra. Porque esse é o plano de Deus para nós, que nós vivamos dias do céu na terra. Aleluia! Dias do céu na terra. Você pode levantar uma das suas mãos agora e fazer essa oração. Diga: Pai, realiza na terra, assim como é no céu. Coloca na terra a cura, a prosperidade, a vida abundante, as bênçãos que já estão projetadas, realizadas, feitas aí no céu. Queremos viver dias do céu na terra, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Uou! Yes! Aleluia! Vamos ficar de pé. Obrigado por assistir ao canal da Nova Igreja. Mas não pare por aqui. Se inscreva nas nossas redes sociais, baixe o nosso aplicativo, lá você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Nova durante a semana. E se for possível, venha estar conosco em um culto dos nossos domingos. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Se inscreva no nosso canal e não perca os nossos vídeos, as nossas transmissões ao vivo. E obrigado por se conectar com a gente. Deus te abençoe rica e abundantemente. Valeu!